Querida irmã, querido irmão, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta semana, enquanto eu conversava com uma irmã e ela falando sobre este momento em que nós vemos um grande embate entre movimentos políticos, direita, esquerda, centro, e ela dizendo sobre qual deveria ser a posição da igreja. Eu fiz um comentário para ela e parte deste comentário eu vou compartilhar com os irmãos. Nós precisamos entender que, apesar da boa vontade de muitos políticos, de muitos formadores de opinião, a boa vontade de muitas pessoas em defender aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, esta boa vontade, ela não vai ser bem sucedida se estas pessoas tão somente lutar se utilizando de ferramentas humanas. Nós não podemos ignorar, desprezar que este embate entre o que é certo e o que é errado, entre a verdade e a mentira, tem origem no mundo espiritual. E no mundo espiritual ninguém vence a guerra utilizando-se de ferramentas meramente humanas. Nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, nos revestir das armas que o Senhor Deus proporciona para nós. Somente assim nós iremos vencer. Não adianta a igreja confiar na política, não adianta tão somente nós escolhermos um lado político, não adianta. É lógico que, como cidadão brasileiro, nós temos o direito ao voto, nós temos o direito a defender uma causa ou outra, mas antes de nós considerarmos a nossa cidadania brasileira, nós precisamos considerar que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos servos de Deus, pertencentes à igreja do Senhor. E está escrito na carta que Paulo enviou à igreja em Éfeso, no capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo deixou muito claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra os políticos, contra as ideologias políticas, embora sejam elas por vezes nefastas, embora sejam elas por vezes escandalosas, se opõem à palavra de Deus, se opõem àquilo que é correto, né? Nós estamos vendo aí tantas pautas sendo aprovadas, parece que o país está tendo um retrocesso, liberação de uso de drogas, aborto, flexibilização para o crime, para o narcotráfico, corruptos sendo perdoados pela Suprema Corte, tendo seus crimes apagados e sendo restabelecido a vida pública, a vida política, o aumento, a multiplicação na doutrina dos demônios, né? Tanta coisa errada acontecendo, mas uma coisa é certa: nós não vamos vencer isto meramente se utilizando de argumentos políticos. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus. O Senhor Jesus, ele disse em Lucas capítulo 10, versículo de número 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É este o poder que nós precisamos buscar, o poder de Deus, sabendo que tudo isso que está acontecendo no mundo é resultado daquilo que acontece no mundo espiritual. Nós estamos nos aproximando do final dos tempos. Satanás está com grande ira, com grande fúria. O inimigo está se movimentando na esfera política, econômica e social do mundo. Ele é conhecido como Deus deste século. Ele é conhecido como príncipe
deste mundo, ou seja, ele consegue manobrar muito bem as questões políticas, econômicas e sociais, né? E ele inverte a realidade das coisas. Nós estamos vendo aí coisas absurdas acontecendo. Ainda esta semana eu li uma reportagem que uma deputada do PSOL chamada Sâmia Bonfim, ela quer aprovar uma lei onde o médico que se recusar a fazer um aborto será criminalizado. Ou seja, é um retrocesso, é uma inversão total de valores, porque não apenas vai contra a defesa da vida, não apenas vai contra a proteção daquele bebê inocente, indefeso que será assassinado, como também penaliza o médico que se recusar a fazer o aborto. Mas tudo isso, querido irmão, por trás de tudo isso está Satanás, está o diabo, está o demônio agindo através destas pessoas, agindo através destes movimentos políticos. E sim, lógico, nós devemos fazer o nosso papel como cidadão, na hora do voto, não votar nestas pessoas, não votar em quem defende estas ideologias, mas sempre sabendo que não iremos vencer meramente pela militância política, não iremos vencer meramente pelo voto ou pela nossa posição política perante a sociedade. Nós iremos vencer utilizando-se do poder de Deus, da verdade, da Bíblia, do poder do Espírito Santo. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja Deus! Então, nós, a igreja, embora não venhamos a concordar com estas coisas erradas que estas ideologias políticas defendem, nós temos a plena consciência que nós só iremos vencer pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder que existe na palavra do Senhor. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, e eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram, aleluia, pelo poder do sangue e pelo poder da palavra. Então, querido irmão, querida irmã, tenha consciência que esta guerra só será vencida pelo poder do Espírito Santo. Defenda a verdade, pregue a verdade, porque somente assim nós poderemos contribuir com a história da nossa nação. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.